Boa noite, professora Marcela. Aqui quem está falando é o Marcos. Eu estou junto com o Lucas. E aqui a gente vai apresentar nosso trabalho, né, sobre a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. A nossa parte é sobre a seção 4, né, da Educação Profissional, Técnica de Nível Médio, capítulo 3, né, sobre Educação Profissional Tecnológica. Antes da gente começar, eu e o Lucas resolvemos trazer um pouquinho do histórico da educação profissional no Brasil, né? De como ela surgiu e até o cenário atual dela, de como que ela se encontra atualmente. Então, pegando desde a época do Império, onde havia a preocupação do governo em relação à busca compulsória de trabalhadores em vários ofícios, né? E o objetivo principal, na época, era retirar as crianças da rua para que não se transformassem em futuros desocupados. Ou seja, o principal objetivo não era capacitar essas crianças, dar uma ocupação boa, entre aspas, para elas, e sim tirar elas da rua para elas não ficarem à toa, né? E não dar um ensino de qualidade, uma formação de qualidade para elas. Após a proclamação da República em 1889, o novo regime federativo veio possibilitar a realização por parte dos estados da federação, no que se diz respeito à organização do ensino profissional. Então, a partir da proclamação da República, já criou um cenário de federação e de, como se eu posso dizer, de legitimidade, né, da educação profissional no Brasil. Ela passou a ser mais respeitada e fiscalizada, não, mais importante dentro do cenário. Ela foi, em vez de tirar as crianças da rua, ela passou a ser algo com um foco não na aprendizagem e capacitação dos alunos, né, dos estudantes mais para frente. E Nilo Peçanha, já como presidente da República, por meio do decreto 7.566, de 23 de setembro de 1909, instaurou uma rede de 19 escolas de aprendizes e artifícios, o marco inicial da rede federal. Aqui a gente começa já a falar em rede federal e ter uma profissionalização melhor da educação no Brasil, né? Aqui a gente trouxe a evolução, né, do ensino profissionalizante ofertado pela rede federal durante os anos. E a gente pode perceber que houve mudanças de nomenclaturas, né? Por exemplo, em 1909 se chamava Escola de Aprendizes e Artifícios. A partir de 1937 começou a chamar Liceus Profissionais. A partir de 1942, Escolas Industriais e Técnicas. Em 1959, escolas técnicas. Em 1978, Centros Federais de Educação Tecnológica, Cefetes. E, a partir de 2008, os Institutos Federais de Educação. Então, aqui a gente trouxe uma evolução para evidenciar, né, essa mudança de nomenclatura no ensino profissionalizante no Brasil. E aqui o Lucas vai falar um pouquinho do cenário atual da educação. Bom, como o Marcos já falou pra gente, né, teve toda essa evolução dos institutos federais até virar um instituto federal. E essa educação tecnológica no Brasil, atualmente, ela ainda é ofertada ainda por instituições públicas ou privadas, seja como forma de regular ou por meio de programas de cursos, alguns contando com apoio financeiro de governos e outros apoio de empresários, como o Senai, por exemplo, que é por empresas. A educação profissional tem uma função relevante no desenvolvimento da cidadania do país. Essa modalidade de ensino, ao longo da história do Brasil, foi voltada para as classes menos favorecidas. E atualmente a rede federal de ensino permanece sendo uma referência para as pessoas que precisam de auxílio do Estado para terem acesso à escolarização e, consequentemente, buscar melhores oportunidades de vida. Essas redes oferecem uma educação voltada mais para a qualificação profissional e não tão assistencial. Pode passar. Aqui a gente vai começar a falar de fato sobre a nossa seção, né, que é pela seção 4 e o capítulo 3. Na seção 4A, a gente vai tratar da educação profissional técnica de nível médio. Dentro dela a gente encontra o artigo 36A, que nele diz: sem prejuízo do disposto na seção 4 deste capítulo, o ensino médio atendia à formação geral do educando,
poderá prepará-lo para o exercício de profissões técnicas. E essa preparação, parágrafo único, a preparação geral para o trabalho e facultativamente a habilitação profissional poderão ser desenvolvidas nos próprios estabelecimentos de ensino médio ou em cooperação com instituições especializadas em educação profissional, né? Essa educação profissional técnica de nível médio, ela visa o quê? Ela visa uma produção de mão de obra qualificada para o mercado, né? Onde são oferecidas habilitações profissional técnica de nível médio, que são nada mais do que cursos que habilitam para o exercício profissional em funções reconhecidas pelo mercado de trabalho, capacitando e desenvolvendo os alunos. E esses são os famosos, conhecidos até hoje como cursos técnicos, né? Aqui no artigo 36b, a educação profissional técnica de nível médio sai desenvolvida nas seguintes formas. Primeiro, articulada com o ensino médio ou, parágrafo 2, dentro do artigo 36b, o ponto 2, subsequente, em cursos destinados a quem já tenha concluído o ensino médio. Então, ela vai ser articulada, né, ou subsequente. Parágrafo único. A educação profissional técnica de nível médio deverá observar que os objetivos e definições contidos nas diretrizes curriculares nacionais estabelecidas pelo Conselho Nacional de Educação, as normas complementares dos respectivos sistemas de ensino, as exigências pedagógicas de cada instituição de ensino, né? E aqui agora a gente vai ver que dentro da educação profissional articulada, né, dentro da educação profissional técnica de nível médio, ela pode ser desenvolvida na seguinte forma: integrada, né, ou seja, oferecida somente a quem já tenha concluído o ensino fundamental, sendo o curso planejado de modo a conduzir o aluno à habilitação profissional técnica de nível médio, na mesma instituição de ensino, efetuando-se matrícula única para cada aluno. Pode ser realizado também na forma concomitante, oferecida a quem ingressa no ensino médio, né, ou já esteja cursando, efetuando-se matrículas distintas para cada curso e podendo ocorrer na mesma instituição de ensino, aproveitando as oportunidades educacionais disponíveis, em instituições de ensino distintas, aproveitando-se as oportunidades educacionais disponíveis e em instituições de ensino distintas, mediante convênios de intercomplementaridade, visando ao planejamento e ao desenvolvimento de projeto pedagógico unificado. Então, a educação profissional de nível técnico, de forma articulada, ela engloba esses três: integrada, concomitante. E, se ela não for feita de forma articulada, ela vai ser feita de forma subsequente, ou seja, depois que o aluno concluir o ensino médio. O artigo 36D diz que os diplomas de cursos de educação profissional técnica de nível médio, quando registrados, terão validade nacional e habilitarão o prosseguimento de estudos na educação superior. Os cursos, parágrafo único, os cursos de educação profissional técnica de nível médio, nas formas articulada, concomitante e subsequente, quando estruturados e organizados em etapas com terminalidade, possibilitarão a obtenção de certificados de qualificação para o trabalho, após a conclusão, com o aproveitamento de cada etapa que caracteriza uma qualificação para o trabalho. Aí agora o Lucas aqui vai falar. No capítulo... Pode ir, Lucas. Aqui no capítulo 3 da Educação Profissional Tecnológica, a gente já tem essa quebra daí da educação integrada com o nível médio. Aqui a gente possibilita desde o ensino inicial, como um curso de graduação, até uma pós-graduação, que é a continuada. Aqui no capítulo do capítulo 3 da Educação Profissional Tecnológica, o artigo 39 traz para nós: a educação profissional e tecnológica no cumprimento dos objetivos de educação nacional integra-se aos diferentes níveis e modalidades de educação e às dimensões do trabalho da ciência e da tecnologia. No parágrafo 1, ele diz que os cursos de educação profissional e tecnológica poderão ser organizados por eixos tecnológicos, possibilitando a construção de diferentes itinerários formativos, observado as normas
do respectivo sistema de nível de ensino. Ou seja, esses cursos vão ser organizados por eixos, como, por exemplo, da área da informação, da área da cultura, e vão ser organizados de acordo com o nível, seja ele de curso de graduação, pós-graduação ou mestrado. No parágrafo 2, a educação profissional e tecnológica abrangerá os seguintes cursos: de formação inicial, como eu já tinha dito, continuada ou qualificação profissional. 2, de educação profissional técnica de nível médio, como o Marcos trouxe para nós. E 3, de educação profissional tecnológica de graduação e pós-graduação. O parágrafo 3º diz: os cursos de educação profissional tecnológica de graduação e pós-graduação organizar-se-ão no que concerne a objetivos, características, duração de acordo com as diretrizes curriculares nacionais estabelecidas pelo Conselho Nacional de Educação, ou seja, os cursos têm que obedecer ao CNE, que é o Conselho Nacional de Educação, ou seja, o currículo deles tem que estar de acordo com o Conselho. Pode passar. Aqui no artigo 40, a educação profissional será desenvolvida em articulação com o ensino regular ou por diferentes estratégias de educação continuada, em instituições especializadas ou no ambiente de trabalho, ou seja, o profissional pode trabalhar tanto na escola quanto dentro do trabalho com estágios para aprender e desenvolver a educação profissional. O artigo 41, o conhecimento adquirido na educação profissional tecnológica, inclusive no trabalho, poderá ser objeto de avaliação, reconhecimento e certificação para o procedimento ou conclusão de estudos. Ou seja, aqui tu podia utilizar o trabalho para concluir seus estudos. Esse parágrafo ele foi revogado, ou seja, não está mais nativa, ele foi retirado. O artigo 42, as instituições de educação profissional e tecnológica, além de seus cursos regulares, oferecerão cursos especiais, abertos à comunidade, condicionado à matrícula e à capacidade de aproveitamento, não necessariamente a nível de escolaridade. Nesse artigo ele traz o que? A comunidade poderá fazer curso de capacitação sem a necessidade de um estudo previamente, seja ela ter terminado o fundamental ou médio. Ela poderá oferecer cursos de DVA para a capacitação de mão de obra da comunidade. Então, professora, antes da gente encerrar aqui, eu e o Lucas com certeza queria falar que, relacionando com a nossa área, né, que é a educação física, na nossa opinião, eu creio que na do Lucas também, mas na minha, é de extrema importância esses cursos técnicos integrados, né, junto com o ensino médio ou subsequentes após o ensino médio, seja na forma que for, porque permite uma maior vivência na prática e no dia a dia da nossa profissão, né, poder, juntamente com o ensino médio, no caso, abordar a futura área que a gente irá trabalhar, né, tipo, se especializar dentro dela, ser um bom profissional capacitado para a gente assim poder conseguir entrar melhor no mercado de trabalho, né? Porque hoje em dia a gente sabe que quanto maior a tua graduação, quanto mais tu estuda, mais à frente você tá nessa disputa, né? De inserção no mercado de trabalho. Se o Lucas quiser complementar alguma coisa também. Eu acho bem interessante também que esse método de ensino técnico integrado muitas vezes acaba usando uma metodologia da educação física, tecnicista, para desenvolver seus alunos, né? Isso é a técnica para o trabalho. Uhum. Então é isso, professora Marcela. A gente pede desculpa desde já por algum probleminha, porque como a gente está vivendo um problema de pandemia, é novo apresentar um trabalho EAD, né, na forma EAD à distância, então a gente pede desculpa pelo áudio, às vezes não está muito bom, alguma coisinha que possa atrapalhar, mas acho que
A gente conseguiu dar nosso melhor nesse trabalho e eu quero agradecer desde já. Se o Lucas quiser fazer mais alguma coisa, falar alguma coisa. Isso, está concluído. Então, fechou. A gente vai encerrar a gravação aqui e boa tarde para vocês.